Está gravando a partir de agora. Ó. Tá aparecendo aí na telinha de vocês gravando. Sim. Ô, prof, eu achei que pra vocês também era de graça, porque pra mim foi 100% grátis. Não, mas tem um monte de ferramenta que não funciona. É bem complicadinho. Para gravar a aula tem que ter um espaço maior para poder gravar a aula. Tem algumas coisas que são importantes que não aparecem para gente. Muito bem. Paramos aonde? Onde paramos? Não A gente sei. parou na 11. Eu lembro que foi na 11. Página 11. A gente estava fazendo os exercícios da página 11. Eu começo a corrigir com vocês agora, é isso? Sim? Isso. Muito bom. Nem a 1 a gente corrigiu. Oi? Nem a 1 a gente corrigiu, porque às vezes a Nem gente a primeira, corrige, né? Então vamos lá. Alguém lê para mim o número 1, por favor? Eu. Os seres vivos apresentam algumas características em comum. Entre os itens listados abaixo, marque a X naqueles que caracterizam os seres vivos em geral. E aí, o que vocês marcaram como característica dos seres vivos? Quero ver. Eu não sei se está certo, prof, mas eu coloquei Locomoção, reação. Ô, Pro, eu acabei esquecendo, tá bom? Ai, ai, ai. Mas vamos lá. Presença de células, sim, Sim. ou não? É a presença de célula, sim. Sim. A gente Perfeito. tem que Pode ter marcar célula, o né, X lá. professor? Locomoção. Todos os seres vivos se locomovem? Eu coloquei não, porque as árvores não andam, nem as plantas, então... Exatamente. Nem todos se locomovem, então não. Terceiro, eles têm reação a estímulos. E aí? Nem todas as Ai, árvores prof, têm. eu não entendi muito bem. Os gatos Mas, aprontam muito, em geral, né, professor? Em geral, eles têm essa reação. Oi, eu não ouvi, Arthur, repete. E tá pra ensinar lá a Os reação gatos aprontam muito, né, professor? Nossa senhora, tem duas pessoas falando ao mesmo tempo. Tem que ser um de cada vez, senão o prof não ouve. É, os gatos aprontam muito, né, professor? Gatos aprontam? Ô, prof, eu não entendi. A reação estímulo é pra marcar. É que tem Sim, um pode monte de marcar a reação cachorro estímulo. latindo. Não é aqui em casa, não. A minha tá Peraí, quietinha. prof, eu vou pegar meu fone de ouvido. Tá. Reação a estímulos, sim, pode marcar. Seres vivos têm essa característica. Reação a estímulos. Mesmo sendo planta, elas sofrem reações a estímulos, tá? Elas têm reação a estímulos. Número 1 ainda, necessidade de energia. Todos os seres vivos têm necessidade energética, sim ou não? sim, né? Sim, sim, sim. Alguns produzem a sua própria energia, mas precisam da energia, e outros se alimentam para obter essa energia, mas precisam de energia também. Ciclo de vida, sim ou não? Sim. Sim, ciclo de Sim. vida, com certeza. Muito bom. Reprodução. Todos os seres vivos se reproduzem? Sim. Sim. Não. Muito bom. E por último, capacidade de falar. Todos os seres vivos falam? Não, esse não. Não. Também concordo. Não. Não. Beleza. Então, marcamos presença de células, reação a estímulos, necessidade energética, ciclo de vida e reprodução. 5 características, é isso? Sim. Beleza. Tá Sim. bom. Só um segundo. Pronto. Prof, Só um segundinho. Tô arrumando uma coisa aqui na minha tela. Ok. Número 2. Alguém lê para mim, por favor? Eu. Pode ser. 2. Passa pra- Observe a ilustração e responda o que se pede. Qual é a característica básica dos seres vivos que pode ser relacionada à ação do gato? Professor, eu pensei muito e eu não consegui pensar. Não consegui achar. Qual característica básica dos seres vivos pode ser Se relacionada alimentar. à ação do gato? O que o gato está fazendo ali? O que o gato está Se fazendo? alimentar. tá comendo. Entendi. Está se alimentando, está comendo. Que característica é essa? Né? De carinho. Eles precisam de energia. Gia. Exatamente, necessidade energética. Letra B, Eu lê para coloquei mim, por comida favor. saudável.
O gato é mas um a organismo característica é essa, tá? autógrafo ou autótrofo ou heterótrofo? Justifique a sua E resposta. aí? Heterótrofo, marcar? pois não produz o próprio alimento. Perfeito, excelente. Isso mesmo, Laura. O gato, ele é heterotrófico ou heterótrofo, não é? Ou heterotrofo, tanto faz. Perfeito. Por quê? Porque ele precisa se alimentar de outro ser vivo, né? Sim, Número 3. Quem vai marcar? Sim. Quem vai ler, eu. aliás? Eu coloquei posso? nas Oi, afirmativas Sofia. a seguir. Peraí, só um minutinho, Laura. Ô, professor. Sofia. Peraí, Arthur. A Sofia estava falando e a Laura interrompeu, só um minutinho. Fala, Sofia. Eu disse que eu queria ler isso aqui, daí a Laura foi mais rápida. Ah, tá. Então, desculpa. Fala, Arthur. Na atriz eu coloquei assim, ó. Eu coloquei falso, verdadeiro. Certo, mas vamos esperar a Eu Laura coloquei ler pra gente, tá? ECCE. Só um minutinho. Vamos esperar a coleguinha ler pra gente poder entender o que está sendo falado. E aí a gente vai poder responder, tá? Vai, Laura, lê pra gente então. Nas afirmativas a seguir, a respeito da característica dos seres vivos, assinale C para as corretas e E para as erradas. Eu coloquei E, as plantas são organismos heterotrófos, né? Errada. Isso. O C, a maioria dos seres unicelulares e é microscópica. Sim. E C, todos os seres vivos são formados por células, com exceção dos vírus. Uhum. E E, os seres vivos reagem a estímulos, com exceção das plantas. Errado, porque as plantas também reagem a estímulos. Estímulo. Exatamente. Aí vamos reescrever. A letra D é exatamente isso. As plantas também reagem, né, a estímulos. E a letra A fica como correta? As plantas são o quê? Organismos autótrafos. Autotróficos ou autótrofos, tá? Isso. Beleza, sem problemas. Um segundo. Aqui. 4. Sofia, agora pode ser. Lê para mim. A4? Isso. A imagem ao lado representa um ser vivo. Identifique que ser vivo é esse e cite duas características. Que ser vivo é esse aí? Para mim tá parecendo um tipo de bactéria. Exatamente, é uma bactéria. E que características a gente pode falar? É pluri ou unicelular? Pluri. Eu acho que é muni. Unicelular, vou até escrever aí. Unicelular. Opa, não pegou. Agora vai. Peraí. Unicelular. Ok. Outra característica, além de ser unicelular, ela é procarionte. Lembram o que esses dois nomes querem dizer? O que esses dois nomes querem dizer? Eu só lembro de unicelular, que quer dizer que só contém um tipo de célula, certo? Isso. Deixa eu pegar o meu copinho aqui. Deixa eu botar as canetas aqui. Lembram o que procarionte quer dizer? Vamos ver se vocês lembram. Que as células delas, não, o DNA é meio bagunçado. Isso. Procarionte quer dizer que o DNA não é organizado por uma membrana, né? A gente chama essa membrana de carioteca, certo? Então, certinho. Procarionte é uma característica das bactérias. O DNA é todo bagunçado, desorganizado. Excelente, Sofia. Quem vai ler agora? Número 5? Acho que é número 5, vou ler eu, porque na verdade é completar, né? As ilustrações a seguir representam uma célula animal e uma célula vegetal. Estão identificadas ali as duas células, certo? Vamos começar pelo meio ali, lá em cima, no meio. Que característica é aquela? Ou que organelazinha é essa? Que pedacinho da célula é esse? E aí? Membrana plasmática. Aquele lá roxo parece um núcleo. Não. Tô falando do meio aqui, ó. No meio, Em em cima tem uma lacunazinha pra gente completar. Essa lacuna, ela vai tanto para a célula animal quanto para a célula vegetal, né? Essa lacuna do meio. Bem no meio ali dos dois nomes, animal e vegetal, célula animal e célula vegetal. É isso? É a membrana? Membrana plasmática. Muito bem. Muito bem. Eu vou bater uma foto e botar para vocês. Eu vou abrir aqui o positivo on. Espera aí.
E aí, assim que a gente terminar de corrigir, eu vou botar uma foto desse desenho com os nomes certinhos para se alguém se perder, se achar. Não vão ficar perdidos. Tá? Eu vou abrir aqui só um minutinho. Alguém pode me dizer qual é o nome do meio embaixo de membrana plasmática? Consegue Núcleo. dizer Ah, para não. mim? É núcleo. Núcleo. Isso. Núcleo. Muito bom. Núcleo. Não vou conseguir botar uma foto para vocês. Vou ter que fazer. Vou botar na tela de vocês. Embaixo de núcleo, o que vocês escreveram que tem só na planta? Só em célula vegetal. Parede celular. Parede celular. Perfeito. Excelente. Página que é isso? Página 12, né? Só um minutinho que eu vou chegando lá. Página 12. Isso. Tá aqui a foto. Muito bom. Página 12. Aqui. Vamos lá. À esquerda é só da célula animal. Aliás, tem os dois, né? Mas está aparecendo com uma seta só na célula animal. Quem é aquilo ali? Retículo endoplasmático. Perfeito. Retículo endoplasmático. Excelente. Muito bom. Do lado direito, lá em cima, o que é aquele negócio azulado lá? Vacuolo. O que é isso? Vacuolo. Vacuolo. Tem acento, né? Vacuolo. E embaixo de vacúolo à direita, mais embaixo, o que vocês chamaram aquilo ali? Cloroplasto. Perfeito. Cloroplasto. Alguém pediu para entrar na sala agora? Igor. Pronto, já está autorizado. Agora eu vou ver se consigo botar na tela de Professor. vocês. Professor, Pode falar. Dani. aquele ali que é grandão, verde, e que tá à direita só em vegetal. Será que o professor pode escrever no chat? Porque eu não tô conseguindo. Obrigada. Tá bom, tá bom assim? Tá dando para ler assim? Tá. Obrigada. De nada. Anotem ali para mim. Parece que tá no celular, eu não tô conseguindo entender. Dá para dar zoom no celular, tá? Se vocês pegarem com a mãozinha assim e aumentar com o Sim, mas dedinho. pra mim tá tudo. Sim, Tá borrado? mas pra mim tá tudo borrado. Consigo botar maior, peraí. Só deixa eu ver um negócio então. Aí aumentou um pouquinho. Aula meio legal, meio chata. Oi? E mais que isso eu não consigo deixar. Eu tô conseguindo ler até no Tá celular. melhor? Agora eu consigo ler. Tá, ok. Muito bom. Caraca. Muito bem. Vamos ler as seguintes. Peraí, Indica o nome. eu tô Ah, não, corrigindo. pode. Não tem problema. Acho que foi. Tá indo. Ainda não pra mim. Opa, segura. Volta. Eu já corrigi, prof. Fechou? Vou esperar mais um pouquinho. Tinha gente ali que tava. Espera pra mim. Tô esperando. Pronto. Foi?
Então ali embaixo a gente tem uma tabelinha. Ela já está bastante tempo aí, o pessoal na verdade deve ter até olhado, mas o que é para dizer, né? O que tem em célula vegetal e o que tem em célula animal. Então, parede celular vai ter somente aonde? Vegetal. E Em célula vegetal. cloroplasto vai ter somente aonde? Vegetal. Exato. Membrana plasmática. Animal e vegetal. Nas duas. Dois. Animal e Perfeito. vegetal não. Citoplasma Animal. nos dois. E núcleo também nos dois. Certo? Então, basicamente, tudo que Certo. tem nos vegetais, aliás, tudo que tem nos animais, né, nas células animais, aparecem nas células vegetais. Ok? Uma coisa eu não acho muito justo, não. Pode falar. Por que as plantas têm uma proteção extra e a gente não? As plantas têm o quê? Uma proteção extra e a gente não. O professor não conseguiu Porque a entender gente não tem essa. o que você falou. A gente não tem essa parede celular, Uhum. mas as plantas têm. Mas por quê? Essa parede celular ela serve basicamente para enrijecimento Natureza. e proteção. Enrijecimento quer dizer para ficar mais duro, né? Um tronco de uma árvore é extremamente duro, né? Já a nossa pele não é tão dura assim. Então a gente não precisa ter uma parede celular. Então é por causa. Então é pra, tipo, uma proteção. A gente já tem a nossa proteção, né? A nossa pele. Sim. Perfeito. E a planta não tem. Se não tivesse essa pele, ela Aí ela tem uma proteção na não célula, seria. né? Parede celular. Que é bem bonita. Eu já mostrei para vocês no YouTube o videozinho, né? Vocês viram lá a parede celular, né? A foto, né? Bom, número 6. Vamos lá. Número 6. Quem lê para mim? Alguém, por favor? Eu. Eu. Posso ler? Posso Pode ler, ser. prof? Pode. As imagens a seguir mostram uma mitocôndria e é um cloroplasto, vistos no microscópio eletrônico. Perceba que essas duas organelas podem ser semelhantes, mesmo com funções bem diferentes. Quais são essas funções? E aí? Quais são as funções da mitocôndria e do cloroplasto? E agora? Quais são as funções da mitocôndria? Função da mitocôndria, função do cloroplasto. Vamos começar com a mitocôndria. E aí, quem lembra a função da mitocôndria? Mitocôndria? Não. A mitocôndria não é aquela coisa que parece que comia uns negocinhos amarelinhos? Não. Aquilo lá era uma ameba. O que a gente tem na tá. mitocôndria dentro das nossas células é que elas produzem energia. Elas pegam a energia dos alimentos e transformam em energia para que a gente poder utilizar. Certo? Aquele lá que parecia um tipo Função da de mitocôndria. labirinto. Produção de energia, exatamente. E a do cloroplasto? A do cloroplasto, que só tem em planta, é fazer a Síntese? fotossíntese. Fotossíntese, perfeito. Achei as páginas. Cloroplasto realiza a fotossíntese. E a mitocôndria produz energia pra gente. Pronto, fechou. Agora vamos em níveis de organização dos seres vivos. Alguém pode começar por mim? Por favor? Pode ser. Eu? Posso? Pode. Ok. Níveis de organização dos seres vivos. Como vimos, a célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Na maioria dos organismos multicelulares, as células se organizam em complexos sistemas que determinam a sua sobrevivência. Observe no esquema a seguir alguns seres vivos com diferentes formas de organização celular. Isso. A gente tem ali bactéria, são bastõezinhos assim, né? A gente tem um paramécio, que é ciliado, cheio de cilinha. A gente tem uma esponja marinha. E ainda um camaleão. Muito bom. Pode continuar, Laura. Cada uma das bactérias representadas tem uma única célula, que é responsável por todas as funções desses organismos. O paramécio
O protozoário também é um ser unicelular e apresenta núcleo. A esponja e o camaleão são animais formados por várias células. No entanto, na esponja, as células não estão organizadas em tecidos. O camaleão, por sua vez, apresenta células e tecidos, que se organizam ainda em órgãos e sistemas. Isso, perfeito. Pode ler mais os 3 dessa página e eu peço para alguém ler um final para mim. Pode ser? Os seres vivos são formados. Ô, Bruno, onde é que tá o camaleão? O camaleão está à direita, em cima. A foto mais à direita em cima, na página 13, tá, Arthur? Eu não tô conseguindo ver, professor. Página 13. Tá na página certa? É que você não tá mostrando o camaleão aí na imagem, você não tá Não, apresentando isso o aqui é só camaleão. exercício. O camaleão tá aqui, ó. Na apostila de vocês, que está na mãozinha de vocês. Tá aqui, ó. Aqui tem o camaleão, ó. Certo? À direita aqui, ó. Ok? Então alguém, já que a Laurinha deu uma cansada, alguém lê para mim os seres vivos são formados por células? Posso ler? Ô, professor, Sim. posso te fazer uma pergunta? Pode, claro. Como é que o camaleão, ele, tipo, muda de cor? Pigmentação na pele. São proteínas específicas na pele dele, tá? Tipo Não é bem uma as muda de plantas? cor, né? Oi, eu não ouvi. Tipo as plantas que tem uma Sim, são pigmentos, clorofila. exatamente. Ele começa a sintetizar essas proteínas, né? A gente acabou de estudar ali os ribossomos que fazem isso, né? Fazem a síntese das proteínas. Então, são proteínas que são sintetizadas na hora para pintar ele de uma determinada cor. Tá? Isso já está no DNA Entendi. dele, que é responsável por fazer isso. É o DNA que manda fazer a mudança de cor, certo? É Entendi. basicamente isso. Pigmentação são proteínas, que a gente vai estudar um pouquinho mais na frente. Tá? Tá. Continuando lá para mim. Quem ia ler para mim? Posso ler? Eu Pode. queria. Os seres são formados por células. Quando um conjunto de células se organiza e tem funções semelhantes, formam um tecido. Há diversos tipos de tecidos. Tecidos diferentes podem se reunir, constituindo os órgãos. Segura. Gente, Olha só. Hã? Segura. Os tecidos, então, eles se unem, né? As células em um organismo se unem e formam os tecidos. E os tecidos se juntam para formar os órgãos. Então é como se fosse coletivo, né? Coletivo de célula, tecido. Coletivo de tecidos, órgãos. Coletivo de órgãos, sistema. A gente vai ver mais na frente, tá? Continua, Letícia. Os órgãos dependem um dos outros para desempenhar suas funções vitais. A união de diversos órgãos com o objetivo de realizar determinada função forma os sistemas, fundamentais para a sobrevivência do organismo como um todo. Mais as duas linhazinhas. As etapas dessa sequência da célula ao organismo são reconhecidas como os níveis de organização dos seres vivos. Vamos analisar um exemplo dessa organização em um ser vivo que conhecemos bem, o ser humano. Então, olha só. No esqueminha que a gente tem os átomos, que seriam a constituição mínima, né? Os átomos formam as moléculas se juntam e formam as organelas se juntam e formam a célula, as células se juntam e formam o tecido, os tecidos se juntam e formam os órgãos se juntam e formam o sistema. E o sistema todo, os sistemas juntos, formam o que a gente chama de organismo. Nesse caso aqui, um indivíduo, um homem. Né? Poderia ser uma mulher também. Então, o organismo literalmente é o conjunto de tudo que daí Isso. faz a nossa aparência? Sim, somos nós. Nós somos exatamente isso. Nós somos um organismo. Um conjunto de sistemas funcionando. Certo? Deixa eu ver, alguém colocou algumas perguntinhas para mim no Meet. Eu tava com ele fechado aqui. Ah, tá. Não foi eu mesmo que coloquei. Continuando. Organismo humano, células e tecido. Pode ser, Sofia? O corpo humano é completamente integrado. Cada parte depende de outra para desempenhar bem a sua função.
Todas juntas trabalham para o seu plano funcionamento e para a manutenção da vida. Pode continuar. Você já sabe que Pode continuar. Você já sabe que no nosso corpo um grupo de células semelhantes e que desempenham determinada função constituem um tecido. A ciência que estuda tecidos do corpo dos seres vivos é chamada de histologia. Esse parágrafo ele é O importante, tecido do tá? corpo. Pode continuar. Os tecidos do corpo humano são classificados em 4 categorias principais: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, conforme você pode perceber nas ilustrações a seguir. Isso, a gente tem aí as ilustrações. Histologia é a área da biologia, é a área, né, da ciência, biologia ou das ciências, que estuda os tecidos. E aí os tecidos do corpo humano, então estamos falando agora de corpo humano, eles são divididos em 4 grupos: o tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Isso que a Sofia leu pra gente, né? Então vamos dar um exemplo de cada um bem rapidinho. O que seria tecido epitelial? Um exemplo, né? A pele. A pele. Conjuntivo, um exemplo, as articulações, né? Muscular, os seus músculos, o bíceps, o tríceps, o quadríceps femoral. E aí, tecido nervoso, a gente tem aí os nervos, ou, por exemplo, o cérebro, o sistema nervoso, né? Então, vem um exemplo de cada um para a gente falar. Vamos começar, então, a falar sobre os tecidos epiteliais. Lá na página 14, lá embaixo, no final. Alguém quer ler para mim, por favor? Eu. Pode ser. É lá embaixo, né? Revestimento do corpo e os tecidos epiteliais. Isso mesmo. Como seria o nosso corpo sem a proteção da pele? Certamente ele estaria totalmente vulnerável aos micro-organismos e às agressões externas, além de desidratar com facilidade. Os tecidos epiteliais, ou epitélios, cumprem as funções de revestimento interno e externo e de proteção e separação de cavidades do corpo, pois sua principal característica é a de serem formadas por células muito próximas umas das outras, entre as quais existe pouca substância ou matriz intercelular, substância entre células. Pode ler o último ali, pode ser o último. Além das funções de revestimento, proteção e separação, o tecido epitelial pode atuar na liberação de suor, lágrimas, saliva, leite e hormônios. Nossa senhora, pra gente falar, a pele não faz nada, né? Só protege. Não, ela tem um monte de funções, né? A gente consegue ver um monte de funções aí na pele. É ela que secreta saliva, suor, lágrima, leite e hormônios. Muito bom. Conexões. Alguém quer ler para mim? Estou de novo? Pode ler. A pele é considerada o maior órgão do corpo humano. É a responsável por proteger os órgãos internos, regular a temperatura do corpo e perceber os estímulos ambientais externos, como o frio e o calor. A pele é um órgão e, como tal, é formado por diversos tipos de tecidos, inclusive por tecido epitelial. A camada superficial da pele é epiderme, formada por tecido epitelial. Há várias camadas de células. A mais externa é formada por células mortas, que tornam a pele impermeável. Meu O Deus que do céu. seria impermeável? Impermeável é que não entra água. Exatamente, perfeito. Lê o Prof, último ali, que Letícia. página? A gente tá na 15. Finalzinho da 15. Aliás, desculpa, no meio Ah, tá, da 15 obrigada, lá. prof. Letícia, Obrigada, faltou um prof, parágrafo que eu só. sem querer apertando desligar. Não tem problema. Abaixo da epiderme, a aderme, Nossa, Forma- a aderme, é isso mesmo. formada por tecido conjuntivo. E abaixo da derme localiza-se a tela subcutânea, hipoderme. Isso, a gente tem a epiderme, a derme e a hipoderme. Como se fosse a sequência, né? A pele, assim, onde tu toca, é a epiderme. Aí embaixo, logo, nós temos a derme. E um pouco mais abaixo, a hipoderme. Então, 3 partezinhas ali que a gente pode ver, tá?
Tecidos conjuntivos. Quem quer ler Quais pra são os gente? nomes, prof? Quais são os nomes Prof, das quais três são os partes da nomes? pele aí que a gente falou agora? Epiderme, Isso. derme e hipoderme. Tá no parágrafo E onde eu 3, posso achar? página 15, lá em cima. Página 15, lá em cima. O parágrafo 2 e o parágrafo 3. Fechou? Epitelial? Começa assim, ó. A camada superficial. Aí tu vai achar a palavra epiderme. Em seguida tem a palavra derme. E por último, a palavra hipoderme. No terceiro e no quarto parágrafo. Começa assim, ó. A camada superficial. Epiderme Achou? É a epiderme. Achou? Eu só achei Professor, duas, você disse que era a página epiderme 15, mas e é a página duas 20. atrás. Eu tô na 15. Eu tô na 15. Pois é, eu tô na 20 pra conseguir ficar nessa daí. Não. O que tá na tela de vocês é porque eu tava projetando por causa da atividade que a gente tava fazendo. Esquece o que tá na tela de vocês. Deixa eu ver se consigo tirar. Peraí. Ah, tá. Peraí que eu tenho que tirar. Tira. Você está apresentando para a apresentação. Pronto. Não aparece mais. Vamos lá. Conexões e sustentação. Os tecidos conjuntivos. Quem vai ler pra gente? Pode ser o prof. Pode, Sofia. Então, vai. Os tecidos conjuntivos têm como principal função unir, proteger e sustentar outros tecidos de órgão. Elas não se apresentam tão unidas como tecido especial, possibilitando a formação de um conjunto de substâncias que fica entre as células. Esse conjunto de substâncias é chamado de matriz intercelular entre as células. Isso. Posso continuar? São as substâncias que ficam entre as células. Pode continuar assim, Sofia. O conjuntivo geralmente tem grande capacidade de regeneração, o que torna possível a constante reposição de suas células. Pode. Mais um, por favor. Vamos analisar um pouco a diversidade desse tipo de tecido do organismo humano. Eu vou ler agora para a gente, tá? Tecido conjuntivo, propriamente dito. Nessa variedade de tecido conjuntivo, a matriz que fica entre as células tem aspecto mais gelatinoso. Dependendo da quantidade e da disposição de suas fibras, pode ser classificado em frouxo, que tem menos colágeno, e pode ser encontrado na camada abaixo da epiderme, e o denso, que tem mais colágeno. Na imagem ao lado, é possível perceber a diferença entre esses tecidos. Na epiderme, as células do tecido epitelial estão bem unidas. Na camada do... Ué, para onde foi o texto? Ué, na camada do... Foi para onde? Onde é que tá o resto do texto? Peraí, deixa o prof achar aqui. Parece que tá faltando. Ele começa a frase, mas não termina. Vai direto para tecido cartilaginoso, né? Que estranho. Faltava um ponto final. Acho que ele ia falar alguma coisa e... Será que eles não esqueceram? Pois é, tinha mais alguma coisinha que eles iam falar e esqueceram. Então ali, na imagem à direita ali, o que vocês estão vendo? O tecido conjuntivo denso e o tecido conjuntivo frouxo. Certo? Tranquilo? Sim. Certo. Tranquilo. Muito bom. Vamos para a O página prof, eu ouvi seguinte. dizer que algumas coisas é feito de cartilagem. Que eu olhei na página sim. que vai Bala que de tem goma, exemplo de bala de orelha. goma é feito de cartilagem, por exemplo, de boi. Bala de goma são feitas de cartilagem. Por isso que o pessoal que é vegano não gosta de comer bala de goma. Não gosta ou não come, né? A bala de goma em si. Certo? Então vamos lá. Tecido cartilaginoso. Quem vai ler para mim? Eu. Pode ser. É o tecido das cartilagens e tem as funções. É o tecido
Tecido cartilaginoso é o tecido das cartilagens e tem as funções de revestir as articulações, absorver os choques, facilitar o deslizamento entre os ossos e oferecer suporte a órgãos como o nariz e as orelhas, dando-lhes forma e flexibilidade. Isso. Então, cartilagem serve para absorver choque. Como assim choque? Botar o dedo na tomada, a cartilagem absorve, não? É isso que ele tá Não, falando? eu acho que choque é tipo uma Isso, pancada é muito impacto, forte. tá? É impacto, é choque de impacto, não é choque elétrico. É choque de impacto, tá? Então, são as nossas articulações que seguram, por exemplo, os impactos quando nós corremos, quando nós andamos, certo? Entenderam? Sim. Então, tipo, Tecido se eu der adiposo. uma pancada muito forte na parede, minha orelha vai absorver aquela energia A tua orelha vai absorver energia? do Não. impacto? Os impactos são nas articulações. Quando você bate com o Ah, pé, as articulações, certo? Agora bater a cabeça aí quando não, aí você bate vai com o bater o dedinho. osso direto. Ah, tá. Tá? Ele tem a função dos impactos dos movimentos naturais. Caminhar, andar, empurrar, né? Bater com a cabeça na parede. O que bate na cabeça? O osso, né? Ou quando vocês caem, né? Caem de lado. Ah, eu caí e quebrei o braço. Por quê? Porque não é um movimento natural e não foi uma articulação que absorveu o impacto. Foi o osso e aí ele acabou quebrando. Entendi. Tá? Continuando. Tecido adiposo. Quem lê pra mim? Que tal o Matheus Miller? Ele queria. Eu acho que ele queria falar alguma coisa. Pode ser, Matheus. Se eu não vi. Matheus, tá ouvindo a gente? Professor. Pode falar. Consegue ler pra gente tecido adiposo na página 16? Aonde, prof? Página 16, tecido adiposo. Tá. Tecido conjuntivo propriamente dito? Não, tecido adiposo, página 16. Achou a página 16? É formado por células denominadas adipócitos, especializadas em armazenar lipídios, gorduras. Lipídios. Esse tecido armazena a gordura corporal em pessoas adultas com peso normal. O tecido adiposo corresponde de 20% a 25% da massa corpórea nas mulheres e 10% a 15% nos homens. Isso, exatamente. Perfeito. Eu vou ler um pra gente. O tecido adiposo, que fica abaixo da pele, tem a importante função de evitar a perda de calor, ou seja, age como um isolante térmico em todos os mamíferos e aves. Também exerce uma função de reserva energética e a proteção contra choques mecânicos, né? Vamos lá então. Tecido adiposo de uma foca, né? A foca vive num ambiente quente ou frio? E aí, o que vocês acham? Bem frio. Isso, exatamente. Frio. Bem gelado, bem congelante. Então ela tem que ter um tecido adiposo bem largo ou bem fininho? Largo, né? Bem Largo. largo, né? Exatamente. Eu ia A falar foca, grosso. o leão marinho, né? São animais que têm uma camada de gordura bem espessa. O próprio urso polar, né? Bastante gordura, porque para Eu isolar. ia comentar aí o urso polar também. Isso. Tem essa camada de gordura para manter a temperatura, né? Agora, os animais que vivem na savana, né? O leão, por exemplo. E aí? Leão precisa ter bastante gordura no corpo dele? Não muito. Não, né? Só o Eu mínimo acho de que não, reserva de viu? Porque energética ele corre necessário para bastante. ele e ele não precisa ter nada disso porque ele vive numa região quente, né? Mas, professor, Pode falar. tem algumas regiões em que assim, no inverno é muito frio e no verão é muito quente. Sim. E aí, como é que Geralmente, são os animais? né, se for alguns Não, mas o animais. engraçado é quando, numa região, quando tá inverno é quente e quando tá verão é frio. É engraçado animais- isso, né? Sim, os animais são Só que bem às vezes adaptados, tá? às vezes é o contrário. Isso. Por exemplo,
Você pode pensar no próprio verão, né, no hemisfério norte, que é bastante quente também. E aí o que acontece? O urso não se alimenta tanto, né? Agora, quando ele vai entrar quando ele sabe que ele vai entrar no inverno, o que começa a acontecer? Aí ele vai começar a se alimentar feito um louco, justamente para ocorrer o quê? Para ele acumular essa gordura durante todo o verão, para chegar no inverno ele ter bastante gordura, não encontra tantos animais assim para comer e ele ficar protegido do frio. Aí até o verão passar, até o inverno passar, ele já tá magrinho de novo. E aí ele tem que comer feito um louco novamente. Para quê? Para ganhar essa camada de tecido Tipo, adiposo, ficar gordinho. invernação, né? Isso. Professora, eu não consegui te entender quando você respondeu. Ó, eu tô falando, por exemplo, do próprio urso, né? Que ele vive numa região que Não, isso sim. É que foi quando a Yumi começou a falar, eu não consegui te entender. Uhum. Bom, eu tava falando disso, de que os animais sempre vão ser adaptados ao ambiente em que eles vivem, né? Então eles vão ter o próprio organismo adaptado para isso. Se ele vive numa região em que tem uma variação muito grande, por exemplo, a gente pode ter animais que não têm controle térmico, eles, né, acabam deixando a temperatura do ambiente controlar a temperatura do corpo deles. Geralmente são as cobras, por exemplo, que não tem esse controle de homeostase que a gente fala, esse controle térmico. Certo? Então a cobra, o organismo dela pode ficar quente, pode ficar frio conforme o ambiente. Ela não precisa ah, ah, ela não precisa manter uma temperatura constante como o que acontece com os animais mais complexos, como a gente, por exemplo. Né? A gente precisa ter aquela temperatura bem certinha. Se a temperatura baixar um pouquinho, a gente já fica com frio. Se ela subir um pouquinho mais, a gente já fica com calor também. Né? Para cobra, isso já não funciona bem assim. Professor, eu acho engraçado que a minha cachorra, ela é bem peluda, porque ela não é daqui, ela é lá de São Joaquim, onde lá é quase sempre bem frio. Uhum. Raramente é calor no verão, né? Quase nunca. E aí, como eu tenho parente lá, a gente foi pra lá, tinha uma vizinha que tava doando ela, que era de criação, né? Uhum. Que era criava pra vender os cachorrinhos. Aí a gente pegou ela tão bonitinha. Aí, bem peluda, bem peluda, bem peluda, mas ela parecia um leão, porque ela tinha a cabeça bem peluda e o resto do corpo não tinha nada de pelo. Aí chega no verão. Ela morre de calor, coitadinha. A gente pode podar, né? Tosar o animal, tosar os animais. Ô, professor. Aí, deixar eles com menos Só que a pelos. gente não pode. A gente Ô, dá banho. professor, Fala tu. de vez em quando eu dou banho no meu cachorro, quer dizer, ele dá um banho lá no veterinário, mas daí ele volta tão peludinho, daí vai pra cima pra baixo. Daí ele fica tão peludinho nas pernas, Ô, prof, parecendo um dragãozinho peludinho. tu pode me Pode explicar falar. um negócio? Posso? Porque o mingau, meu gato, no caso, ele não gosta de tomar banho no verão. E daí como que ele se Gato não gosta de tomar banho. refresca? Gato não gosta de água fria nunca. Então como ele se refresca, entendeu? Porque o mingau quase raramente sai de casa. Porque a gente mora em apartamento e raramente ele sai. Ele se refresca tomando a própria água. As próprias orelhas também servem para fazer arrefecimento, resfriar o corpo dele, tá? Várias coisinhas que os animais podem Sério? utilizar. Eu ia morrer de água. Sério, o meu gato, quando ele tá com frio, a orelha dele fica gelada. Muito gelada. Aí a gente vê se ele tá com frio ou se ele tá com calor, assim. Aí a gente bota a mão na orelha. Quando tá gelado, a gente sabe que ele tá com muito frio. Certo. Vamos lá. Tecidos ósseos. Eu vou ler 2, 3 parágrafos pra gente, então. O tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo, bastante resistente e de consistência rígida. Pode ser compacto, quando tem poucos espaços visíveis, ou esponjoso, quando apresenta muitas cavidades. Atua na sustentação do corpo e na proteção dos principais órgãos internos, por exemplo, os ossos que formam o crânio e protegem o cérebro, e a caixa torácica, que envolve o coração e os pulmões. No tecido ósseo, há grande deposição de cálcio, que é um sal mineral, que auxilia na sua resistência. É por isso que os alimentos ricos em cálcios, como leite e derivados, são considerados importantes principalmente durante a fase de crescimento. O cálcio também é muito utilizado na movimentação dos músculos, tá?
Então a gente usa bastante cálcio para movimentar os músculos. Então não é só por causa do osso. Tem várias coisas que fazem os ossos serem importantes. O cálcio ser importante. Bora lá. Tecido sanguíneo. Alguém lê para mim? Posso? Pode. Tecido sanguíneo. O sangue é o único tecido líquido do corpo. É composto basicamente por água, sais minerais, proteínas e células. A parte líquida é chamada de plasma, e imersos nele estão as hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Os leucócitos, glóbulos brancos e as plaquetas, fragmentos celulares. Observe a seguir um esquema com as partes do sangue. Então, a gente tem as hemácias, o plasma, os leucócitos e as plaquetas. Basicamente são 4, né? Plasma, que é água. Hemácia, a gente gosta de chamar de glóbulo vermelho. São responsáveis pelo transporte do organismo, transporte de oxigênio. Os leucócitos são os soldadinhos do teu corpo que te protegem contra a invasão de seres unicelulares, como vírus e bactérias, tá? E a gente tem também as plaquetas, que servem para fazer coagulação sanguínea, tá? Laura, lê o parágrafo ali embaixo também. O sangue é considerado um tipo de tecido. Prof, então, hemácios geralmente é também chamado de negócio vermelho? Isso, glóbulo vermelho ou eritrócito. Pode chamar de glóbulo vermelho também, não tem problema. É isso? Vai, Laura. O sangue é considerado um tipo de tecido conjuntivo e é responsável pelo transporte de nutrientes e de outras substâncias por todo o corpo. Como você observou, os leucócitos ainda atuam na defesa do organismo, e as plaquetas, que são pedaços de células, atuam na coagulação do sangue. Certo. Isso eu já tinha falado para vocês. Agora tem exercício para fazer, eu já vou pedir para vocês fazerem. A gente vai ler rapidinho só a última página, antes dos exercícios mesmo, que é a parte do tecido muscular e tecido nervoso. Pode ler para mim, Laurinha, na página 19, lá em cima? Sim. O amarelinho? Não. Quando se fala? Tá. Quando se fala em tecido muscular, geralmente a primeira ideia que vem à nossa mente são músculos e pessoas fortes. Considerados como um símbolo de representação de força física, os músculos também são fundamentais para a movimentação de muitos animais e podem estar presentes em outros órgãos com diferentes funções. Certo. Pode continuar. Pode ler os outros dois ali, que eu leio da outra página daí. Tá bom. Além do movimento do corpo, os tecidos musculares são responsáveis pelas contrações do músculo cardíaco, pela manutenção do equilíbrio e da postura corporal, pelo movimento dos alimentos ao longo do sistema digestório, pelos movimentos respiratórios e dos olhos e etc. As células do tecido muscular são alongadas e se encurtam quando ocorre algum movimento. Elas são chamadas de miócitos, fibras musculares, e são especializadas em permitir o movimento. Isso. Há 3 tipos de miócitos, cada um presente em um tipo de tecido muscular, com características diferentes. Observando aqui os 3 tipos de miócitos. Tecido muscular estriado esquelético, é aquele que está preso no esqueleto, que tem a ver com movimentação. Tecido muscular estriado cardíaco, é aquele que está no coração, tem a ver com batimento cardíaco. E o tecido muscular não estriado, que é aquele que vai fazer os movimentos peristálticos, que levam o organismo, ou levam por dentro do nosso tubo digestório os alimentos até eles serem totalmente digeridos, tá? Eu vou com vocês na última página, que é a página 20, e aí vou liberar vocês para fazer os exercícios e a gente vai corrigir alguma coisa para fazer a avaliação. Que a semana que vem já é a data da nossa avaliação. Deveria ser, professor. Eu vou, inclusive, colocar as páginas para vocês. A gente vai ter a avaliação e a avaliação vai até a página 24 da apostila de vocês, tá? Que é a parte de exercício. Vai colocar no chat? Posso colocar. Segura aí. Tá. Eu tenho que abrir. Então é para fazer até a página 24? Isso. Deixa eu abrir o chat aqui. Até
até a página 24. Tá? Então vamos lá. Eu vou ler aqui com vocês. Tecido nervoso. Tecido nervoso é responsável pelo processamento de informações e controle do organismo, transmitindo mensagens e possibilitando a comunicação entre diversas partes do corpo. Esse tecido está presente principalmente nos nervos, na medula espinhal e no encéfalo, que é o tal do cérebro, certo? Os estímulos nervosos são transmitidos por meio de células nervosas especializadas chamadas de neurônios. Esse nome é importante, neurônio, anota ele aí para te não esquecer. Os neurônios são formados basicamente por 3 regiões: o corpo celular, os dendritos e o axônio. Então, ali no vídeo, na ilustraçãozinha, vocês conseguem ver o corpo celular. O que é o corpo celular? Aquela cabeça ali, que tem um olhinho, parece um olhinho que a gente chama de núcleo. O axônio, que é aquela cauda ali, pintada de rosinha. E a gente tem as terminações nervosas, que são os dendritos também, tá? Para encerrar. A rede formada por dendritos e axônio estende-se pelo corpo e é responsável por transmitir e receber impulsos nervosos. Ao passo que o corpo celular, eles processam e enviam as informações. O impulso nervoso sempre percorre o neurônio no mesmo sentido. Dendritos, corpo celular, axônio. E da extremidade deste é passado para a célula seguinte, tá? Então, lá no axônio é que são passadas as informações para outra célula, para o dendrito de outra célula. E assim vai passando sucessivamente de uma célula para outra. O tecido nervoso também, no tecido nervoso também há células que o nutrem, né? Defendem e sustentam esses tecidos. Essas células são chamadas de gliócitos. Então vamos lá, exercício, página 20, 23, 21, 23 e 24. Começar a fazer já, a gente tem só 5 minutinhos. E a 18? Alguma dúvidas que vocês tenham com relação ao exercício, a gente pode tirar elas antes mesmo da avaliação que eu vou liberar para vocês na próxima aula. Pode falar, Sofia. E a 18? A 18 não A 18 precisa. não é pra fazer? Ah, tá. Sim, pode fazer. Pode fazer as 18 também. Pode fazer as 18 também. Então, 18, 21, 23 e 24. Essas são as que eu quero que vocês façam. Qualquer dúvida, podem perguntar, trazer a questão para a gente responder antes da avaliação que eu libero para vocês semana que vem, ok? Sem problemas? Dezoito, 21, 22, 23 e 24? 18, 21, 23 e 24. Vou botar no chat. Tá no chat, que a gente não se perde. 18, 21, 23 e 24. Pronto. Bora lá. Prof, Oi. tecido espelhal e tecido conjuntivo. Epitelial e O conjuntivo. espelhal é um... Isso. O espelhal, ele é Epitelial. mais fraco e o conjuntivo é Epitelial, não é? epitelial. É que tem o epitelial, tem o estriado, então eu não sei qual que tá falando. Qual que é o número do exercício? Daí eu te ajudo. Ah, tá ali. Tecido epitelial. Certo. Epitelial e conjuntivo. O epitelial, ele é um revestimento, né,
Isso. E o tecido conjuntivo é o que dá suporte e união. Tecido epitelial Isso. é o quê? Epitelial é a parte de cima aqui da pele, ó. Ele é o revestimento e a absorção da tua pele. Cadê vocês? Aqui. Tá? Então, revestimento e absorção. Tua pele também absorve água, certo? E embaixo, logo abaixo, a gente tem o tecido conjuntivo, que faz a união e ele também dá suporte. Ok? Ok. Prof, você gosta de matemática? Adoro. Prof, sem ofensa, mas você acaba de deixar, deixar de ser meu professor preferido. Eu sou professor de química do ensino médio. Professor de química tem que gostar de matemática. Bastante. Professor de química é Tá. obrigado a gostar de matemática. Minha mãe não gostava de Pois química. é. Química era aquele negócio lá das fórmulas. Materiais, Ainda bem que eu não a vou ser gente estuda as professora de substâncias. Mano, é muito difícil Ah, então matemática. eu gostava de você. Sendo que eu vou precisar muito por causa que eu quero ser designer de gamer. Aí tem que manjar bem de matemática, com certeza. Tudo escrito em código binário, Tipo, né? fazer personagem pra jogo, fazer estilos desse tipo pra joguinho. Uhum. Aí tem que manjar Gosto bastante muito de matemática. jogo. E Sendo que meu pai já tá me ensinando ali com um negócio de formar os bichinhos. Mano, eu vi um vídeo de que um cara cria um anime, que criou uma imagem de anime num negócio de modelar personagem, de modelar coisa. Aham. Que legal. Pessoal, tá dando o nosso tempo, então não esqueçam de anotar os exercícios que vocês não conseguirem fazer para eu responder para vocês antes de a gente começar a nossa avaliação semana que vem, ok? Tranquilo? ok. Então tá bom. Beijinho, boa semana para todo mundo. Estudem e cuidem-se, tá? Tchau, Beijo. pode Tchau, tchau. Pode deixar. Beijo, Beijo. Qualquer dúvida tchau. a gente pode falar com o privado com Pode, você. Tchau. pode falar sempre comigo. Tchau, Tô aqui pra ouvir professor. vocês. Tchau. Tchau.